Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Maria Luísa, eu faço hemodiálise e eu falo um pouco sobre isso. Hoje eu vim explicar qual é a parte mais difícil para mim e para a grande maioria dos renais crônicos que estão em hemodiálise: o consumo de líquidos. Então, vou explicar mais ou menos como funciona. Os nossos rins, eles têm a função de filtrar o sangue e eliminar, as impurezas do sangue e os líquidos. Quando a gente tem esse diagnóstico de insuficiência renal crônica, nossos rins não estão funcionando mais ou estão com função diminuída. Por isso que existem fases do tratamento. A primeira fase é o conservador. Então, quando descobre que a gente faz um exame de sangue que chama creatinina, A gente descobre qual que é a função do rim. E aí, quando ela está alterada, a primeira fase do tratamento que se chama conservador. É um tratamento que antecede a hemodiálise e aí a pessoa precisa fazer uma dieta, Uma dieta específica para manter aquela função preservada, Que já é diminuída, mas ainda existe. Então, ele ainda está conseguindo eliminar algumas coisas e ainda está conseguindo eliminar o líquido. Então, a pessoa consegue viver sem depender da hemodiálise. Tá. Como essa doença é silenciosa, muitas vezes as pessoas não têm nem a chance de fazer esse tipo de tratamento. Já vai direto para diálise, porque não descobriu a tempo de poder evitar esse progresso da doença. Ou mesmo a pessoa acaba desenvolvendo e o rim acaba perdendo a função, mesmo estando fazendo a dieta e fazendo esse tratamento conservador, porque geralmente é o que acontece. Em algumas pessoas pode ser que tenha uma vida prolongada, com essa função diminuída e tudo bem, mas na maioria das vezes evolui para um quadro mais grave que precisa da hemodiálise, Precisa da diálise. Então tá. Quando a gente tá na hemodiálise, E no meu caso eu não tenho os dois rins mesmo, Porque desde o ano passado eu tirei. Eu já contei um pouco por quê. Então a gente não faz xixi, ou seja, dependo exclusivamente da máquina para viver mesmo. Então eu faço lá hemodiálise 3 vezes por semana, 4 horas a sessão, e aí faz a filtração e tira os líquidos, E aí cada um tem um peso seco que a gente chama, que é o peso ideal para você, Que a mais disso é o líquido que você consumiu e precisa tirar cada sessão. E aí tem uma conta que a gente faz, mais ou menos 4% do peso que você tem, que é o ideal de consumo de líquido. Ou seja, uma pessoa de 50 quilos deve ganhar no máximo 2 quilos entre as sessões. Então, de segunda, quarta e sexta, inclusive no fim de semana de sexta, sábado, domingo, a segunda até chegar lá, 2 quilos. Seria o ideal, E aí, onde estão esses 2 quilos? Consumo de água, de líquido, refrigerante, suco, água, qualquer outra coisa. E nos alimentos também. Então, nas frutas tem, nos legumes tem. Então, tudo que a gente come tem líquido, Em maior ou menor quantidade, mas tem. Ou seja, a gente precisa ter esse cuidado, porque não é simplesmente tomar um copo de água. É tudo que a gente ingere tem líquido. Então, esses 2 quilos estão inclusos em tudo, certo? Então, a parte mais difícil é essa pra mim, porque assim, a dieta a gente até consegue fazer uma coisa ou outra e ok. Só que como ser humano, gente, como ser vivo, a gente depende da água. Depende. E você ser meio que cerceado disso é uma coisa assim que dói, de verdade. Eu não vou fingir que isso é ok, tem dia que não é mesmo. Mas a gente tem algumas coisas que a gente pode fazer para tentar diminuir essa ansiedade, esse consumo, ser um pouco mais consciente, Principalmente a questão da alimentação. É muito importante, porque se você come uma coisa muito salgada, dá muita sede. Come uma coisa muito doce, dá muita sede. Então, existe essa possibilidade de a gente evitar um pouco esses alimentos e para ter um controle maior dos líquidos,
Eu percebo que, assim, a maior dificuldade é durante o final de semana. Então, o fim de semana é muito legal pra mim, porque são 2 dias que eu não vou na hemodiálise, então eu descanso. Mas, ao mesmo tempo, esses 2 dias me fazem um pouco, né, assim, porque eu não posso beber o tanto de líquido que eu gostaria que eu bebo durante a semana, porque são 2 dias, entendeu? Então, durante o final de semana, eu tenho um controle maior sobre as coisas que eu faço que eu não, ou que eu deixo de fazer. Então, a questão da alimentação é muito importante. De acordar, fazer um café da manhã legal, para depois fazer um almoço bom. Porque se eu não como, né? Então, isso é o que eu percebi comigo. Né? Então, se eu como mal no almoço, daqui a pouco me dá fome. Aí eu vou querer comer uma outra coisinha. E aí eu vou querer tomar alguma coisinha para engolir aquilo que eu comi. Entendeu? Então, isso foi uma experiência minha, né, com o meu corpo, com o meu dia a dia, que eu percebi que não estava legal e que eu precisava rever. Então, a questão da alimentação é muito importante, não só pela alimentação, mas porque isso também implica num consumo errado de líquido, né? Se eu faço alimentação errada. Ok. A outra coisa é que eles falam que pode, sim, mascarar um pouco da sede, tapear e que às vezes ajuda. Por exemplo, o House, né, uma bala assim de hortelã bem refrescante, para evitar ficar tomando água. E aí você chupa aquela bala e aí depois toma um golinho de água ou uma pedra de gelo. Então, são coisas que a gente consegue, às vezes, diminuir aquela vontade imensa de tomar líquido. Eu falo, gente, porque é muita vontade mesmo que dá. Assim, é uma sede inexplicável, é uma vontade de beber água, é assim, um prazer de tomar um copo de água que não existe em outra coisa na vida, sabe? E é por isso também que eu tô falando, gravando esse vídeo, para explicar para pessoas que vão passar por isso, que estão passando por isso, quais os processos que ela pode enfrentar, mas principalmente para as pessoas que não têm problema de rim, que têm um rim saudável, para fazer o consumo de água mesmo. Porque infelizmente, às vezes as pessoas me falam que não bebe água, que tem dificuldade, que não tem tempo, e eu fico assim. Gente, por favor, bebam água por mim, porque de verdade, não existe uma coisa mais difícil. Desculpa, eu não posso afirmar uma coisa dessa, mas pra mim, da minha experiência de vida, que de tudo que eu já passei, eu acho que a coisa mais difícil que existe é isso. É você ter que contar o líquido que você ingere e não poder beber a água que você quer. Por quê? Porque se a gente ultrapassa esse líquido, esse consumo que a gente deve ter, a gente passa mal na hemodiálise. Então, assim, são 4 horas que a gente faz e a máquina pode tirar até 4 litros. Ah, então eu posso chegar a 4 quilos a mais? Não, porque com 3 eu já passo mal, entendeu? Porque o meu corpo, ele quer que entre 2 quilos só a mais, ele não tá acostumado a ter mais que isso. Então eu sinto isso no meu corpo, certo? É por isso que eu tô falando que de fato a gente precisa. E não é só porque passa mal na hemodiálise, né? Porque além disso, a pressão cai lá na máquina e pode ter hipoglicemia, várias coisas que podem ser causadas por conta desse excesso de consumo de líquido. Mas isso também sobrecarrega o coração, né? E pode causar outros problemas muito mais sérios dessa água aí que não tá no lugar certo, porque era para ela ter saído com xixi, como não tem isso no meu caso, ela pode se aglomerar em outros órgãos e isso pode dar problema, certo? Então essa questão é muito séria e também é um desafio muito grande que eu tenho. Eu sou sincera mesmo em falar abertamente sobre isso. E enfim, quando a gente está fazendo esse tratamento, às vezes a gente encontra alguns profissionais que eu me envergonho de falar que eu sou da área da saúde, às vezes. Porque eu tive infelicidades de conhecer pessoas, profissionais de saúde, que não têm essa responsabilidade, não têm empatia com outra pessoa. Então, eu sou essa enfermeira também, né, de formação, sou uma profissional de saúde, e aprendi muitas vezes na prática uma coisa que eu não quero ser.
sabe? Eu tive experiências tão traumáticas que eu falo, nossa, esse tipo de profissional eu não quero ser. Então, assim, quando vem alguém e apontar, nossa, nutricionista, enfermeiro, médico, qualquer um que não tem essa sensibilidade de entender qual é a nossa dificuldade tão grande de verdade, porque quem passa na pele sabe o que tá falando de líquido, né, de ingerir o líquido. E então e vem apontando e vem falando de uma maneira que eu não me orgulho, de verdade me envergonha. Mas o que eu tô falando, justamente para vocês que são profissionais, entendam, sabe? Porque às vezes chega uma pessoa que passou problemas em casa, tem vários outros problemas além da hemodiálise, e às vezes não tá conseguindo se alimentar bem, aí tá tomando água demais, tá chegando acima do peso. É um risco para a pessoa? Sim. E a gente tem consciência, a maioria das pessoas tem. Ou se não tem, é porque os profissionais de saúde não falaram para essa pessoa, né? O que deviam falar. Mas, assim, eu peço realmente um pouco de empatia para que entenda que não é fácil e trate a gente, trate essas pessoas, né, com um certo, assim, de cuidado, de carinho mesmo, porque essa é a parte mais difícil do tratamento, de verdade. Então é isso que eu gravei esse vídeo para falar um pouco sobre a questão da água pra gente e como é maravilhoso poder beber água, e é essa proposta que eu faço para vocês. Se cuidem, se amem, se coloquem em primeiro lugar e tomem água. Água, de verdade. Tomem por mim. Obrigada.